Durante 3 temporadas, uma nova mulher fez a gente olhar para os homens que passaram pela vida de Ada, para o que eles fizeram, para o que deixaram de fazer, para quem ficou, para quem foi embora. Mas no episódio 7, Ada percebe uma coisa muito mais incômoda. Talvez o maior problema dos relacionamentos dela nunca tenha sido apenas os homens que ela escolheu, porque existia alguém presente em todos eles, ela mesma. E tem uma frase nesse episódio que muda completamente a forma de olhar para a história de Ada. Ela conta que em todos os relacionamentos continuava se sentindo como a garotinha que um dia foi abandonada pelo pai. E então admite algo impressionante. Ao menor sinal de que o outro pudesse ir embora, era ela quem tratava de terminar primeiro. Então, percebe o paradoxo? Ada queria desesperadamente ser escolhida. Queria que alguém lutasse por ela. Queria encontrar alguém que dissesse, eu fico. Mas, quando aparecia qualquer sinal de que aquilo poderia não acontecer, ela fazia justamente aquilo que mais temia que fizesse com ela. Ela ia embora primeiro. E talvez seja por isso que esse episódio seja muito maior do que uma história sobre relacionamentos. Porque existe uma pergunta escondida aqui que a série quase coloca no nosso colo. Quantas escolhas que você acredita fazer hoje pertencem realmente ao adulto que você se tornou? E quantas ainda são respostas daquela versão que você muitos anos atrás precisou aprender uma forma de não sofrer de novo? O que Ada faz tem uma lógica psicológica muito clara. Quando alguém vive uma experiência de abandono, rejeição ou perda importante, o cérebro não guarda apenas a lembrança do que aconteceu. Ele também pode guardar uma estratégia de proteção. E essa estratégia pode ser simples. Se eu perceber que alguém vai me deixar, eu saio antes. Então, na infância, isso pode fazer sentido como uma tentativa de reduzir a sensação de impotência. E na vida adulta, porém, o problema é outro, porque aquilo que um dia surgiu para proteger pode começar a comandar escolhas que já não precisam mais daquela proteção. É por isso que muitas pessoas repetem comportamentos que parecem contraditórios. Eles querem proximidade, mas se afastam. Querem ser reconhecidas, mas evitam se expor. Querem ajuda, mas fazem tudo sozinhas. Querem construir uma equipe forte, mas não conseguem delegar. Querem crescer, mas continuam agindo como se qualquer perda de controle fosse perigosa. E aqui existe uma diferença importante. Uma estratégia pode ter sido necessária em algum momento, sem continuar sendo saudável para sempre. Ada, ela começou a perceber exatamente isso. Ela não está apenas olhando para o que os outros fizeram com ela. Ela começa a enxergar o que ela própria passou a fazer depois daquilo. E talvez essa seja uma das formas mais maduras de olhar para a própria história. É não negar a ferida, não culpar a criança que precisou se proteger, mas também não permitir que aquela antiga proteção continue tomando todas as decisões da vida adulta. Porque chega uma hora em que a pergunta deixa de ser por que fizeram isso comigo? E passa a ser o que eu continuo fazendo hoje por causa daquilo que aconteceu comigo. Ada também percebe uma coisa ainda mais profunda. Durante muito tempo, ela esperou que as pessoas lutassem por ela, que ficassem, que a escolhessem de novo e de novo. Só que existe um risco enorme quando uma relação atual passa a carregar, uma necessidade antiga de reparação. Porque o parceiro, ele deixa de ser apenas o parceiro. Ele começa, sem saber, a receber uma tarefa, a ter que provar que sou importante, provar que eu mereço ser escolhida, provar que não vão me abandonar de novo. Isso não acontece só no amor. Às vezes, a mesma lógica aparece quando alguém precisa que o cliente reconheça o tempo todo que ela é boa. Quando precisa que o sócio valide
cada ideia, quando se desorganiza emocionalmente porque não foi ouvido, quando sente que precisa explicar demais para provar competência, quando uma crítica profissional não soa apenas como uma crítica, mas como uma ameaça ao próprio valor, é aí que o presente começa a carregar um peso que não pertence totalmente a ele. O cliente atual pode estar pagando uma dívida emocional que começou muito antes dele. O sócio pode estar sendo cobrado por um reconhecimento que faltou em outra relação. E o mercado pode acabar ocupando o lugar de quem deveria finalmente dizer: eu vejo você, eu reconheço você, você tem valor. O problema é que nenhuma quantidade de reconhecimento externo consegue resolver de forma definitiva uma identidade que ainda depende do outro para se sustentar. E talvez seja isso que Ada começou a descobrir. Não basta encontrar alguém disposto a ficar quando uma parte de você ainda precisa que essa pessoa repare tudo aquilo que um dia faltou. Se Ada aprendeu a se proteger indo embora antes de ser abandonada, Osgur parece ter aprendido uma estratégia quase oposta. Na infância, ele viveu numa casa em que a atenção estava concentrada na irmã doente. A mãe cuidava dela, o pai rezava por ela. Depois, a irmã morre. E poucos anos mais tarde, ele também perde o pai. Uma criança vivendo algo assim pode chegar a uma conclusão: não há espaço para eu precisar. E então, ela aprende a não pedir, a não incomodar, a resolver, a cuidar de si. E aí o problema é que essa estratégia também pode atravessar a vida adulta. Osgur, mesmo separado de Ada e sem saber se eles voltariam, pesquisa financiadores para a clínica dela. Ele ajuda, cuida, mas em silêncio. E isso revela uma coisa muito importante. Há pessoas que aprenderam a demonstrar amor sendo úteis, resolvendo problemas e carregando responsabilidades. E na vida profissional, esse padrão pode ser até premiado. É o empresário que diz: deixa que eu faço, é mais rápido resolver. Se eu não cuidar disso, ninguém cuida. Só que existe um preço. Quanto mais ele se torna indispensável, menos autonomia existe ao redor dele. A equipe depende, a empresa depende, a família depende. E ele chama isso de responsabilidade. Mas talvez, em alguns casos, exista algo mais antigo por trás. A dificuldade de ocupar um lugar que também seja permitido precisar, confiar e dividir. Porque nem toda independência é liberdade. Às vezes, ela é apenas uma antiga forma de sobrevivência que ficou sofisticada com o tempo. E aqui, a série toca num ponto que vai muito além dos relacionamentos. Porque com o tempo, uma estratégia repetida deixa de parecer uma estratégia. Ela começa a parecer identidade. A pessoa já não diz: eu aprendi a fazer tudo sozinha. Ela diz: eu sou assim, eu sou controladora, eu sou tímido, eu sou impaciente, eu não sei delegar, eu não gosto de conflito, eu preciso ter certeza antes de decidir. Só que existe uma diferença enorme entre quem você é e o papel que você aprendeu a ocupar para funcionar dentro do seu primeiro sistema de relações. E esse papel não fica restrito somente à família. Ele pode aparecer lá no casamento, na forma de lidar com o dinheiro, na maneira de liderar, na dificuldade de cobrar, na necessidade de provar competência, na incapacidade até de confiar em uma equipe, na sensação de que se você não estiver presente, tudo vai desmoronar. É por isso que algumas empresas crescem financeiramente, mas continuam emocionalmente organizadas como a família de origem, de quem as fundou. Existe o que precisa dar conta de tudo. Aqui evita conflito, aqui precisa ser reconhecido, aqui não pode errar, aqui sente responsável por todos, aqui acredita que só terá valor se for indispensável. E então acontece algo curioso. O adulto, ele cria uma empresa nova,
mas coloca nela um personagem muito antigo. E talvez seja por isso que mudar uma técnica nem sempre muda o resultado. Porque você pode aprender, olha, gestão, vendas, comunicação e liderança. Mas se no momento da pressão você volta automaticamente para o mesmo lugar emocional de sempre, é aquele lugar que assume o comando. E essa talvez seja uma das perguntas mais importantes que o episódio deixa. Qual papel você aprendeu a ocupar lá atrás que ainda está decidindo como você ama, lidera, trabalha e cresce hoje? E talvez a maior mudança de Ada nesse episódio não seja encontrar alguém melhor, é conseguir responder de um jeito diferente. Quando ela reencontra Osgur, acontece algo que para a antiga Ada seria quase insuportável. Ele pode ir embora. E dessa vez, ela não tenta controlar o desfecho. Não termina antes. Não transforma o medo em rompimento. Não exige que ele prove naquele instante que vai escolhê-la. Ela permite que ele vá. E diz que vai esperar. Isso parece uma cena romântica, mas psicologicamente pode representar algo muito maior. Ela começa a suportar a incerteza sem precisar repetir a velha estratégia de proteção. E talvez seja exatamente aí que uma mudança real começa. Não quando você entende intelectualmente a sua história, mas quando diante de uma situação parecida, como aquelas que sempre ativaram você, consegue construir uma resposta nova. Porque consciência sem escolha diferente vira apenas uma explicação sofisticada para continuar repetindo o mesmo padrão. Isso vale para relacionamentos, mas também para a empresa. Talvez você continue dizendo: eu preciso fazer tudo, eu não posso confiar, eu preciso provar que sou bom, eu não posso desagradar, se eu perder o controle vai dar errado. Mas a pergunta não é apenas de onde isso veio. A pergunta é: você ainda precisa viver assim? Ada começa o episódio acreditando que precisa resolver o passado antes de viver um novo relacionamento. Talvez a resposta que ela encontra seja outra. O passado ele não precisa desaparecer, mas ele também não precisa continuar decidindo o futuro. E talvez amadurecer seja exatamente isso. Reconhecer a história que formou você sem continuar entregando a ela o comando da sua vida. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Toda terça-feira tem vídeo novo, especialmente para você. Você pode também me seguir nas redes sociais. O link está aqui na descrição. Um super beijo!